dizer isso. Quero dizer que, saudando a todos presentes, por intermédio do meu querido presidente Elias e do presidente James, com isso eu tento abarcar todos os conspiradores que aqui estão. Fiquem todos muito preocupados, porque quando tem muita gente reunida falando em Constituição e falando em cumprimento da lei, sempre é o perigo de serem todos processados por obstrução da justiça. Porque hoje defender a lei é um ato revolucionário e, portanto, sempre é perigoso que, como tem mais de 3, organização criminosa e obstrução da justiça. Quero saudar também as mulheres todas presentes, a partir da doutora Rita. Eu também ela é do Direito do Trabalho. Eu entrei no IAB por intermédio do doutor Benedito, Direito do Trabalho. E quero dizer que eu tenho feito uma peregrinação pelos TRTs do Brasil, defendendo a Constituição. E quero dizer, doutora Rita, que quando você fala aqui, e 2 palavras centrais, você falou do Estado Social. Essa é uma questão absolutamente relevante, e falei já em 5 TRTs, tenho feito aberturas dos congressos, trazendo um autor que se chama Hermann Heller, que antes do segundo pós-guerra ainda, pela Constituição de Weimar, a Constituição primeira com grandes catálogo de direitos fundamentais, direitos sociais, e que na Constituição alemã seguinte não tinha os direitos sociais, ali ele dizia que entre a realidade social e a realidade normativa, você não deve mudar a realidade normativa. Se você tem uma Constituição que aponta para um Estado social, você tem que mudar a realidade. O Supremo Tribunal hoje quer fazer o contrário. Ele quer mudar a Constituição e não mudar a sociedade. Esse é o problema. Então, quero dizer para você, homenageando o nosso querido IAB, que estou que nem o Eike Batista, devo muito, mas vou pagar. Eu vou lá na primeira oportunidade. Tá bem? Muito bem. Então, quero dizer que no ano de 1450, Henrique VI enfrentou uma revolta de camponeses liderada pelo irlandês Jack Cade, assumindo o nome de John Mortimer e o título de Capitão Kent. O Jack marchou sobre Londres com um grande número de seguidores. O diálogo que se põe, Jack disse: sejam corajosos, então, pois o seu capitão aqui promete reformas. E quando eu for rei, pois rei serei. E todos juntos responderam: Deus salve vossa majestade. Jack continua: obrigado, minha gente, não haverá mais dinheiro. Todos irão comer e beber por minha conta. Eu vou vestir todo mundo com uniformes iguais. E todos deverão se dar bem como irmãos e me adotar como seu senhor. O Dick, açougueiro, atravessa e diz: mas para isso funcionar, a primeira coisa a fazer, vamos matar todos os advogados. Kill all the lawyers. E Jack responde: eu pretendo fazer mais do que isso. Os advogados incomodam. Shakespeare sabia disso em Henrique VI. O capitão Picard, em Jornada das Estrelas, faz um tribunal para julgar o mundo. E pega exatamente essa frase do capitão Jack de 1540. Vamos matar todos os advogados, o que resulta na regra, culpado até prova em contrário. Estava lançada a Operação Lava Jato em 1540. (16 e 13). E as invasões dos escritórios e as conduções coercitivas. O Código do Império,
O Código Criminal do Império dizia assim, aliás, a Constituição do Império, em 1824, dizia: ficam abolidas as penas de galés e açoites. Ficam abolidas as penas de galés e açoites. Abolidas, terminadas. Galés, açoites. Aí veio o Código Criminal, 1830, disse: para os escravos que fogem, aplicam-se galés e açoites. Mas isso era inconstitucional. Mas não tinha como fazê-lo, porque não havia controle jurisdicional de constitucionalidade. Pois hoje está escrito: você só pode fazer condução coercitiva depois de intimar. A diferença é que hoje tem tribunal para dizer o que diz a lei, e ele não o faz. Ao ponto de o Supremo hoje estar legitimando a condução coercitiva. E sabe qual é a grande vitória? Eu falava antes com César. A vitória é de que tem que intimar antes. Mas isso é o que diz a lei desde 1941. Nós estamos lutando para conseguir cumprir o que diz a lei de 1941. Vejam a situação, Juarez, que nós nos encontramos. Kill all the lawyers, né? Essa é a questão. Engraçado tudo isso também. Eu sou o autor da ADC 44, pela OAB, sobre a presunção da inocência. Pois bem, agora tem a ADC 54, que é do PCdoB, que eu ajudei a fazer. E agora nós vamos provavelmente ingressar com uma ADPF para fazer cumprir a possibilidade de colocar em pauta a ADC, que a presidência do Supremo se recusa a colocar. Engraçado que quem provavelmente entrará com essa ação é exatamente o mesmo partido que foi cassado pelo Supremo Tribunal em 1947, o Partido Comunista Brasileiro. Veja como a história dá voltas, veja como as coisas são. A história dá muitas voltas. Bom, eu quase não vim fazer essa conferência porque não há muito mais a dizer. Tudo já foi dito, né? Ou não foi dito. Mas eu vim reconfortado por uma carta que Macedônio Fernandes escreveu ao seu amigo Jorge Luis Borges. Ele diz assim: peço desculpas por não ter chegado mais cedo, mas eu sou tão distraído que quando eu estava chegando me lembrei que tinha ficado em casa. Essas constantes distrações são uma vergonha, e às vezes esqueço-me até de me envergonhar também. Eu parafraseio isso para dizer sobre o texto belo do Macedônio: às vezes eu esqueço-me até de me envergonhar do direito praticado no Brasil, e às vezes esqueço até de me envergonhar, porque a maioria já não se envergonha do que fizeram com a nossa Constituição. O resultado disso tudo está aí: um direito de caminhoneiros, um lockout hermenêutico, um juridicídio que leva ao democraticídio. Há muitos juridicidas e democraticidas por aí. Dito isso, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou um constitucionalista, um jurista raiz e não Nutella. Eu sou um jurássico. Acabaram de descobrir o meu ancestral mais antigo, eu nasci em Agudo, é o lugar em que descobriram o dinossauro de 260 anos, fizeram o DNA. Como eu sou um ferrenho defensor da Constituição, talvez um dos mais radicais defensores do texto da Constituição, descobriram que aquele dinossauro chamado bagualossauro tem o meu DNA. Eu me sinto muito orgulhoso, são apenas 260 milhões de anos de tradição. Então, só para vocês verem com quem estão se metendo. Eu sou um jurista raiz, um constitucionalista, mas sou limpinho, tá? Subversivo, porque professor que trata hoje de direito constitucional ou garantias é um subversivo. Eu sou um jurista que acredita na Constituição, mas está envergonhado com o que fizeram com ela. E tenho feito isto por todo o Brasil. E só queria fazer um pequeno registro. Em 2015, eu fui fazer um debate com o Sérgio Moro, e lá eu dizia: alguém tem que botar sino no pescoço do gato. Eu tinha razão. Eu venci esse debate.
fazia 11 anos que o IBCCRIM não me convidava. Eu fui lá, aceitei o desafio, quase ninguém queria debater com o Sérgio Moro, eu fui. Eu apenas registro hoje que desde então o IBCCRIM já não me convidou mais para nada. Eles não devem ter gostado do que eu disse. Só para registrar, eu tenho uma certa idade, já posso dizer as coisas, né? E um certo currículo também. Eu tenho certeza que deve ter uma explicação para isso. O Elias é meu testemunha. Tenho conversado muito com o Elias Mattar. Aliás, liguei para o Elias para perguntar se o IBCCRIM tinha algum problema comigo nos últimos 2 congressos. Nenhuma linha, nenhum convite, nada. Eu só fui bom quando fui debater com o Sérgio Moro, que eu adorei fazê-lo, certo? E botei o sino no pescoço do gato. Ali também já estava o ovo da serpente. Olha o que aconteceu de lá para cá. Eu estava certo, nós estávamos certos, os advogados criminais estavam certos. 13 mil pessoas já foram presas depois da virada jurisprudencial do STF. Presunção da inocência. Leio que 67% dos advogados são a favor da prisão em segunda instância. Eu não acredito nisso. Eu pago para ver. Se fosse isso, imaginemos, tchau Rita, se fosse isso, você já pensou se o médico fizesse a mesma coisa? Porque o advogado que for a favor de prisão em segunda instância é como o médico que é contra os remédios e que acha que o paciente tem que morrer. Não tem outra explicação. Porque, imaginem qualquer pessoa, eu fui procurador de justiça há 28 anos. César Bittencourt sabe disso. César foi procurador. 80% dos processos que nós recebemos do interior ou da capital do primeiro grau são bichados. E que tem que dar um parecer para tentar corrigir as nulidades e as ilegalidades praticadas. Fazia isso todos os dias. Eu fico pensando, a partir daquele julgamento você recolhe as pessoas imediatamente? Nem o Supremo Tribunal, na sua maioria, disse que a prisão é automática. Nós estamos hoje com um Supremo Tribunal que só tem 2 votos pela prisão automática e o resto do Supremo só resolve isso a partir do julgamento das ADCs, porque não há maioria nesse momento, e não haverá, eu tenho certeza, porque nem o ministro Fachin, um dos mais duros ministros hoje conservadores em direito criminal da Suprema Corte Brasileira, nem ele quer que a prisão seja automática, que a prisão prenda por si só. Nem ele. Só há 2 votos, o ministro Barroso e o ministro Fux, que são pela prisão automática. Então, quando nós estamos pedindo que se julgue as ADCs e estamos entrando com ações, é porque nós queremos apenas que se esclareça aquilo que todos nós já sabemos. E que a partir daí tenhamos normalidade nas questões de que somente pode ser preso, sim, ninguém está dizendo que não deva ser preso, quando estão presentes os requisitos da preventiva. Eu quero mostrar aqui eu não sei como isso funciona, um PowerPoint. Essa é outra coisa aqui. Esse troço aqui, ó. Como é que é isso aqui? Sei lá. Deu um tilt aqui. Não, isso aqui, esse é para depois, eu queria mostrar. Assim serão as petições no futuro. Esse é o PowerPoint que eu copiei do Dallagnol, só que o meu é diferente. Olha lá, ó. Estado de exceção. O que dá um estado de exceção? Advocacia como exercício de humilhação, estado de exceção regional, Procuradoria-Geral da República querendo fazer reforma política, construções ficcionais, a moral e a política nas decisões, lavagem da prova ilícitas, se delinquir delate, some tudo, delações homologada versus legislação, agente político que troca de lado, 312 do CPP versus clamor popular, some-se tudo isso
advogado processado por não fazer delação, condução coercitiva de advogado, indício e presunções que viram prova, divulgação de interceptação não autorizada, ilegalidade do bem no STJ, coação ilegal do Ministério Público, agentes políticos e palestras, etc., com PowerPoint ou sem, tudo isso é igual ao estado de exceção. Isso aqui é um recado. Se você é a favor da ditadura, comporte-se como se estivesse em uma. Então pare de emitir opiniões. Bom, se você gosta de ditadura... Sou a favor de intervenção hermenêutica já. Essa é a minha intervenção. Isso aqui sou eu fugindo dos que trabalham com direito mastigado, simplificações. Eu estou fugindo para o meu bunker em direção à montanha. Esse é o Victor que eu vou falar depois. Muito bem. Então, nesta minha pequena apresentação, nós temos que assumir, a partir do que eu disse, enfim, eu quero dizer que nós hoje temos dois grandes modelos no Brasil. Juarez, César e companhia. Um projeto é punitivista, em que o direito é o que vem da voz das ruas, embora não se saiba o que é a voz das ruas. Não existe um clamorômetro. E, aliás, a voz das ruas, a primeira vez que ouviram a voz das ruas deu merda. Jesus se ralou. Quem se deu bem foi Barrabás. Veja como a voz das ruas é perigosa. Um projeto é punitivista. Esse projeto entende que o direito deve ser o que os tribunais dizem que é. Eu chamo esse projeto de um projeto do realismo retrô. Esse projeto adota o common law. No processo civil, querem corte de precedentes. No processo penal, querem direito 4.0. Há direitos demais, dizem ministro Barroso, os professores Joaquim Falcão, José Eduardo Faria, Moro, Dallagnol, existem direitos demais. Eu contestei todos que disseram isso e disse, se vocês acham que há direitos demais, por que não vão dizer isso para os 750 mil presos? Digam para eles que há direitos demais, em um país em que o sistema prisional foi declarado inconstitucional e 270 mil pessoas estão presas preventivamente por portar pequenas quantidades de drogas, enquadrados como tráfico. Mas eu quero dizer aqui uma coisa que eu não sei, Juarez, se você já pensou nisso. As pessoas gostam muito do direito 4.0, do modelo anglo-saxão. Nós viajamos para alguns lugares e conhecemos algumas coisas já. Eu quero dizer, e acho que não erro, se nós aplicássemos o sistema norte-americano de provas aqui no Brasil, em 2 tempos a metade do presídio seria esvaziado, porque nos Estados Unidos não tem inversão de prova e não se admite prova ilícita e precisa de prova. Convicção não basta. Querem aplicar o direito 4.0 e dizem que o nosso direito é um Fiat 147, eu prefiro o Fiat 147. Agora, se formos aplicar mesmo, eu quero que aplique, eu pago para ver, quero saber quantas decisões dessas que estão por aí parariam em pé. Existe outro projeto garantista nos diversos ramos. Esse é o projeto do Jacinto, do Juarez, do César, do James, do Elias, da Abracrim, de setores da OAB. Esse é o projeto de um modelo defendido por nós. Esse projeto é um projeto que fala das garantias. Esse é um projeto que aposta na Constituição. Esse é um projeto que não aposta em que minorias virem maiorias ou vice-versa. Esse é um projeto que não tem nenhuma vergonha de dizer que é ortodoxo. Aliás, com muito orgulho, a gente deve dizer e deve apostar que nós
trabalhamos com esta perspectiva ortodoxa da Constituição e das garantias constitucionais. Como nós chegamos a esse ponto? Vejam como nós somos conciliadores. Vocês se deram conta de que a questão do auxílio moradia, por exemplo, está sendo conciliada e existem duas ações de inconstitucionalidade, uma do Rio de Janeiro e uma de Brasília? Eu não estou dizendo que eles não devam ganhar ou não devam. Eu só quero saber o seguinte: é possível conciliar direitos constitucionais? Nós temos à nossa disposição a Constituição, é possível colocá-la como se fosse um direito individual, privado, ou esse é o direito que pertence a todos? Esse é o primeiro ponto que mostra o tipo das elites brasileiras, como elas gostam de conciliar e como elas resolvem os seus problemas sem consultar a patuleia, que sempre fica do lado de fora. O segundo grande ponto, a primeira é essa questão do patrimonialismo brasileiro, o segundo é o ensino jurídico do que nós fizemos com o direito. O estudante médio hoje tem uma biblioteca que não é maior que o da Carla Pérez, né? Ou do Gustavo Lima e da Maiara e da Maraísa. Afinal, eles são sertanejos universitários, está entendendo? Por isso, eu suponho que tem alguns livros, porque sertanejos universitários, enfim. Sério, o que nós fizemos com tudo isso? Há 20 anos eu venho perguntando, há 25 anos, se você se operaria com um médico que estudou num livro, ou em livros, chamado Operação Cardíaca Facilitada. Eu tenho perguntado isso. Mas por que no direito isso é possível? Por que no direito as bancadas e as petições e essas coisas todas? Por que tudo isso é possível? Primeiro, nós substituímos o direito por opiniões pessoais. Depois, acreditamos que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Depois, passamos a acreditar que o nosso direito só quer falar inglês. Hoje ele é overruling, distinguishing, common law, colegialidade. A colegialidade prendeu o presidente Lula, em que a maioria foi transformada em minoria, com base numa coisa que não é princípio, e que dizem por aí, que chamam de colegialidade. Por isso que eu sou um constitucionalista, um jurista raiz, e acho que colegialidade é uma coisa Nutella. Todos gostam muito de precedentes no Brasil, mas o código está aprovado já em vigor há mais de 2 anos e os precedentes não funcionam. Eu quero saber que história é essa de precedentes, afinal. Resultado final: passamos a nos comportar como torcedores. Nós vibramos com gol de mão e depois nos queixamos quando perdemos com gol de mão. E tudo vira obstrução da justiça também. Aliás, hoje em dia, falar de uma teoria sofisticada e levar o direito a sério pode ser usado contra você, pode ser interpretado como obstrução da justiça. Afinal, está atrapalhando o direito facilitado, mastigado, esse que domina as práticas judiciárias. Direito de defesa vilipendiado, escritórios de advogados sendo invadidos, já não se pode falar ao telefone. E a espetacularização. Como chegamos a isso? Parafraseando Chico Buarque, os advogados hoje andam falando baixinho, de lado, né? Os advogados estão hoje que nem jogadores de futebol, um fala com o outro assim, ó. Vá que quem esteja filmando faça a leitura labial. Então, vejam todos, somos também responsáveis por esse estado de coisas. Nós não reagimos no momento certo. Quando começaram as conduções coercitivas, muitos aplaudiram, sabe por quê? Porque estava pegando o inimigo, o adversário. Agora eles pegam a gente, pegam todo mundo, e agora nós não gostamos. Sabe por quê? Porque nós deixamos de lado a noção principiológica das garantias. Democracia sem ortodoxia constitucional não sobrevive.
Quando o primeiro professor disse para os alunos, no dia 6 de outubro de 1988, que princípios são valores, começou o caos. Começou a criação de gente que hoje pede intervenção militar, de gente que se comporta como se fosse um torcedor. Consequência, os juízes passaram a decidir ao seu bel prazer. O STF disse que presunção da inocência não é presunção da inocência. O presidente do STF disse que não vai levar as 3 ADCs, como já falei. O TRF4, César decidiu, e você talvez não tenha se dado conta ainda. Nem sei se alguém aqui se deu conta. O item 9 do acordo que condenou o ex-presidente Lula diz assim: não se pode exigir do Ministério Público que seja isento. Isso não surpreende? Eu queria ouvir um murmúrio. Céus! Por quê? Porque se o Ministério Público tem as garantias da magistratura, ele não devia ter isenção? Ele pode fazer agir estratégico? Ele pode agir, então, como parte? Vejam, o que diz, eu tenho conversado isso com o Juarez Tavares também, o que diz o Código de Processo Penal, o artigo 60 do Código de Processo Penal alemão, que o Ministério Público pode investigar, desde que ele investigue também a favor da defesa. O que diz o Estatuto de Roma no artigo 56? Que o Ministério Público pode investigar, a acusação pode investigar, desde que busque também a verdade para a defesa. No Brasil, investiga-se só a favor da acusação. Por isso que talvez o TRF4 tenha dito que o Ministério Público não precisa ser isento. Eu fiz um texto e pedi para o Ministério Público urgentemente que ele fizesse embargos declaratórios, Juarez, para que o TRF4 dissesse: não é verdade, nós nos equivocamos, sim, o Ministério Público precisa ser isento. Não, o Ministério Público quedou-se silente e agora transitou em julgado que ele não precisa ser isento. O que me assusta profundamente, porque não creio que algum dos senhores queira ser acusado por um promotor ou um procurador que não seja isento. Os juízes passaram a prender carteira de motorista de quem não paga contas no Brasil. Vocês se deram conta disso? Eu tenho até não vou achar mais nada disso. Tem uma passagem sobre isso. Isso é para, se você dever, não dirija. Isso está no STJ 200 de 2018. Tá bem? Então, mas uma coisa assustadora, quero dizer para vocês rapidamente, uma coisa assustadora. O que assusta todos nós, advogados, criminalistas, etc., eu tenho o privilégio de circular por todos os setores. Eu faço a abertura de congresso de advogados trabalhistas, tributários, agora vou abrir o Congresso Ibero-Americano de Direito de Família, estou aqui no meio dos... Eu circulo com todos, sou abraçado por todos, porque, de certo modo, eu trabalho como um jurista constitucionalista, né? Limpinho, como disse. E isto é o que nos assusta, são o modo, e eu mostrava antes, o problema do texto. Por que o texto já não vale nada? O que é um texto? O que é uma coisa? Essa é uma questão que nos assusta. Por que onde está escrito X não pode se ler X? Por que tem que se ler Y? Quais são as condições de possibilidade que você tem para dizer que algo é? Na Bahia, algum tempo atrás, eu fiz uma conferência que antes de mim, um menino que tinha acabado de fazer mestrado, e ele era uma das carreiras jurídicas, ele usava o kit carreira jurídica, que era um Audi A4 eterno Hugo Boss, e lecionava numa faculdade. E ele estava enlouquecido, que pulava no palco, dizendo: não há mais verdades.
tudo é relativo. E as pessoas aplaudiram efusivamente. Aí eu imediatamente, terminou a fala dele, eu entrei e disse o seguinte, de forma mal educada. Disse assim: não acredite em nada que esse menino está dizendo. Esse menino é um mentiroso. Porque se não há verdades, inclusive isso que ele disse é uma mentira. Logo, ele se confessou mentiroso. E se tudo é relativo, inclusive isso que ele disse que é relativo. Aí eu peguei uma garrafa d'água, na época uma água mineral, e disse assim, isso faz muitos anos atrás, hoje eu não faria mais isso, eu sou menos mal educado hoje. Aí eu disse assim, esse menino mentiroso, né, disse que não há verdades. Pois eu quero fazer o seguinte, aqui tem uma garrafa d'água, tragam-me todos os cientistas, todas as pessoas acreditadas no mundo, inclusive os da física quântica, que me digam que isso não é uma garrafa d'água. Não que a garrafa d'água seja uma garrafa d'água porque tem uma essência de garraficidade, como a ranidade da rã em Aristóteles, por exemplo. Mas não também que a garrafa d'água seja produto da consciência de si, do pensamento pensante, da filosofia da consciência de um sujeito que põe o objeto. Não. Aí eu expliquei de onde vem um conceito hermenêutico de verdade, que vem a partir da linguagem, do a priori linguístico, que não importa a garrafa ter essência ou não ter essência, importa que eu tenho um conjunto linguístico pelo qual eu olho para a garrafa e a linguagem me deixa dizer garrafa, e assim funciona com direito, com a prova, com tudo, etc. É assim que se faz. Mas por que quando nós discutimos o direito, nós quando lemos que a presunção da inocência só ocorre, por que nós não podemos dizer no judiciário que onde está escrito presunção da inocência, leia-se presunção da inocência? Por que no artigo 212 que está escrito que as perguntas só serão feitas após? Por que o após não é após? Por que o judiciário se julga, ou o Ministério Público, enfim, por que essa vontade de poder significa poder se substituir ao texto que é o produto do direito? E por que nós aceitamos que o direito seja aquilo que o judiciário diz que é? E se isso for verdade, nós somos todos inúteis. Aliás, não sei por que nós estaríamos aqui se o direito é o que o judiciário diz que é. Então, evidentemente que nós temos um papel importantíssimo para cumprir. Nós temos um papel muito importante para cumprir nesse processo pelo qual nós lutamos pela democracia. Porque o direito tem um grau de autonomia fundamental. O direito, e nós vemos isso todos os dias, é como um edifício em que a moral, a economia e a política se juntam para construir esse edifício. Aí ele vira direito posto. No dia seguinte que esse direito está posto, começa a luta normal. Qual é a luta normal? A política e a moral e a economia vão querer atacar. É normal no jogo político, porque vão querer fazer reformas, vão querer mudar a Constituição, vão querer... A grande questão é até que ponto o direito resiste. E quem deve resistir para segurar o direito é a comunidade jurídica, em especial o judiciário. Os predadores externos, então, vêm a moral, a política e a economia para predar o direito, e por dentro vêm os predadores internos, que são os mais perigosos, que são aqueles predadores como o subjetivismo do juiz, a peroração moral, os aspectos morais, a opinião pessoal, que roem por dentro o edifício do direito. É muito difícil ser jurista, é muito difícil conseguir manter aquilo que se chama o grau mínimo de autonomia. A história pouco nos ensinou e devíamos ter aprendido muito mais. Os juízes da Alemanha, quando foi feita a Constituição de Weimar, passaram a não aplicar a Constituição que com ela não concordavam. Ao ponto do julgamento do Hitler, estava claro na lei que todo estrangeiro, que Hitler era estrangeiro, devia ser expulso. Aí se fez um exercício argumentativo de valores, dizendo que quem melhor sabe dos valores alemães que um estrangeiro como ele, logo não poderia se aplicar essa lei, e com isso ele não foi expulso, pegou uma pena leve e destruiu o mundo. Em 1932, o Reich invade a Prússia.
mais ou menos com uma intervenção militar no Rio. Hermann Heller foi defender a Prússia. Carl Schmitt defendeu o Reich. Grande debate. Hoje nós estamos fazendo uma coisa que se fazia no século XIX. No século XIX, em face de um positivismo forte, em que era impossível segurar a realidade para dentro dos conceitos, Laban e Jelinek propunham um dualismo metodológico pelo qual a realidade valeria mais do que a normatividade, e com isso se criou o conceito de mutação constitucional. Mas tinha um contexto naquele momento. Hoje, passados mais de 100 anos, nós fazemos a mesma coisa no Brasil, só que de modo invertido. Aqui, nós queremos quando temos uma Constituição normativa, uma Constituição recheada de garantias, e aí nós olhamos para fora e achamos que temos condições de aferir a voz das ruas. E achamos, portanto, que nós, eu quero dizer o Supremo Tribunal, tem a condição de entender quem melhor pode ser o porta-voz daquilo que a sociedade quer. E aí faz um dualismo metodológico entre a normatividade constitucional, fica-se com a realidade social. Mas a Constituição é o remédio contra maiorias? Se a Constituição não é o remédio contra maiorias, cuidado com as maiorias. Tem um banheiro no Buenos Aires que tinha uma frase assim: comam mierda. 1000 millones de moscas não podem estar equivocadas. Por isso que eu sou constitucionalista. Eu não gosto das maiorias. A Constituição é um remédio contra maiorias. E se o Supremo não é um remédio contra maiorias, para que ele existe? Para que ele existe? Encerro. Não vou encerrar, não vou ter tempo. Queria falar sobre os tempos difíceis que nós vivemos com o Victor, que é esse novo componente do Supremo Tribunal que quer hoje colocar uma inteligência artificial. Aliás, o Brasil precisa muito de inteligência artificial, porque inteligência de verdade mesmo não tem, só artificial. Então nós precisamos hoje. Então já existem hoje no Supremo e no STJ aquilo que o Gerli Nunes chama de Einsatzgruppenprozess, ou processo Einsatzgruppen, que é os grupos de extermínio de processos. São milhares que são exterminados por dia, que são não conhecidos, ao ponto de ter uma estatística apresentada pelo ministro Barroso e pelo ministro Schietti, dizendo que menos de 1% dos processos criminais nos últimos anos foram conhecidos e providos pelo STJ. Aleluia, que bom, e com isso não precisa ter presunção da inocência. A minha pergunta é por que precisa continuar tendo o STJ, que apenas recebe menos de 1% dos processos. Ou os advogados são todos incompetentes, ou os recursos podem ser extintos, ou nada mais precisamos fazer. Inteligência artificial vai ser o Jacaré é o meu estagiário, tá? Esse é o meu bunker, e lá em cima tem a minha catapulta, estou eu de óculos ali, e estou atirando livros na cabeça dos nécios. Entendeu? Eu estou sendo atacado pelos burros e pelos nécios, e o meu jacaré é a minha estrutura que me ajuda a atacar por baixo, né? Meus livros são minha arma. Nos faltou autoridade moral, de certo modo, a doutrina não doutrinou, e o resultado? O resultado é que chegamos a esse ponto, o ovo da serpente está lá, quando eu disse: quando nós deixamos de aplicar a Constituição para deixar de chicotear os escravos em 1824, em 1830, nós começamos a enterrar as grandes esperanças com relação ao que o direito pode ser. Nós sabemos das coisas, nós sabemos disso tudo. Eu tenho medo que nesse momento nós estejamos na fase da morte dos coelhos. Sabe que na Primeira Guerra Mundial não se tinha modo dentro dos submarinos para entender, para sacar quanto ainda tinha de oxigênio. E se sacrificavam os coelhos, levavam-se muitos coelhos. No momento que os coelhos começassem a morrer, eles sabiam que ainda tinham 6 horas
de oxigênio, depois tinham que voltar à tona para respirarem. Eu tenho medo que o nosso coelho já tenha morrido e nós estejamos contando, ou como no Lars von Trier, que vem vindo o melancolia e vai nos destruir a todos. Mas eu trago uma palavra de otimismo. Eu sugiro a todos que assistam um filme chamado A Ponte dos Espiões. Ali tem um advogado que é a minha inspiração. O advogado chama Sandoval. É Guerra Fria, 1960, um espião russo é preso nos Estados Unidos, a pena de morte, e não tem quem o defenda. Eles vão pegar o Sandoval, um sujeito que cuida de seguros de um grande escritório, para fazer uma defesa formal, porque, afinal de contas, o sistema americano tem que demonstrar que ele é democrático e tem um advogado dativo que vai defender. E ele aceita contra a vontade de sua mulher, contra a vontade de todo mundo, porque isto é ruim, porque defender um comunista é um horror, e, portanto, mesmo assim ele acredita e começa a fazer a investigação, busca precedentes. A primeira coisa que ele pede: cadê a ordem de busca dada por autorização judicial? E eles dizem: mas isso não é necessário. Ele diz: é necessário. E ele começa a fustigar e recebe a visita de um diretor da CIA, e diz assim: quando se trata de espiões, essas coisas todas, não tem nenhum livrinho de regras que possa ser levado em conta. O senhor está equivocado. E o advogado disse assim: o senhor é irlandês ou dinamarquês? Eu sou dinamarquês, descendente. Diz: pois eu quero lhe dizer uma coisa, diz o Sandoval. O que faz nós, americanos, é uma coisa chamada Constituição. Livrinho. Esse livrinho de regras que você quer que quebre, esse livrinho de regras é o que nos mantém uma nação. E, por favor, retire-se. E aí disse um nome, motherfucker, mandou o cara embora em inglês. Para finalizar mesmo, então, ele vai à Suprema Corte, ele briga com os juízes, tem o juiz solipsista que vibra com a condenação do réu, enfim, não importa isso. Importa é que ele vai ao presídio. Antes disso, o filho dele diz: pai, você é comunista? E ele diz: não, eu apenas faço o meu trabalho. Chega no presídio, e o espião disse: o senhor nunca me perguntou se de fato eu era espião. Eu disse: não me importa, eu sou apenas o seu defensor. Aí disse o espião: o senhor me lembra meu pai. Na época do czar, e a polícia do czar batia nele, e ele levantava. E porque ele levantava, ele não morria. Batia, ele levantava. Apanhava e levantava. Apanhava e levantava. Este é aquilo que o meu pai chamava de stoik mujik. Você, Dr. Sandoval, é um stoik mujik, porque durante o meu processo, o senhor apanhava e levantava, apanhava e levantava. Meu pai apanhava e levantava, apanhava e levantava. Eu sobrevivi, meu pai sobreviveu. Os senhores apanham e levantam, apanham e levantam. Essa é a missão do advogado. Muito obrigado.